Deus estava dizendo, há uma realidade para o Deus que chama, há uma realidade para o Deus que promete, há uma realidade para o Deus que elege, mas há uma realidade para o Deus que liberta. Eu gostaria de repensar um assunto que outrora já falamos, é possível que eu já tenha usado até o mesmo texto, mas para mim é tão relevante para os nossos dias, é como se fosse uma palavra para agora. Aliás, é muito importante a gente entender as palavras de Deus para agora, para esse momento, sabe? A Bíblia, ele é um menu de Deus. A Bíblia é um menu de Deus, mas em alguns momentos Deus interfere e diz, olha, o prato do dia hoje é esse. Dentro do menu de Deus, ele transforma determinadas palavras, escrituras como o prato do dia. E eu penso que isso aqui é uma verdade a ser pensada nesses dias. Versículo 31 de João 8, que diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito relevante a gente pensar que do versículo 1 ao 30, Jesus estava falando para uma multidão inteira, e no 31, o apóstolo João, que estava escrevendo o que Jesus disse, por ele mesmo, dele mesmo, agora ele não está dizendo o que Jesus disse, ele está fazendo aqui, abrindo um novo tópico, e ele diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Isso no versículo 31, porque no versículo 30 vai dizer assim, dito estas coisas, muitos creram nele. Ou seja, do versículo 1 ao 29, Jesus falou muitas coisas para todo o povo. E no versículo 30, o apóstolo João escreve, dito essas coisas, muitos creram nele. No versículo 31, disse Jesus, pois, aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, agora ele não está falando com toda a multidão. Ele está falando com quem da multidão creu. Ele está falando comigo e com você. E ele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está tentando nos mostrar, ou pelo menos é o que eu entendo aqui, que para todo o povo, Jesus falou, ele estabeleceu uma mensagem. Depois ele se volta somente para quem creu e ele aumenta o tom e ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, a salvação ela é para o ímpio, mas a libertação é para o crente. Uma vez salvo, eu preciso ser liberto. Mas ser salvo e não é ser liberto? Sim. De certa forma, do ponto de vista posicional, sim. Porque a salvação é a libertação. Mas uma vez salvo, eu preciso sair de dentro da cadeia que está aberta. Porque a retirada ainda é minha. A saída ainda é minha. É por isso que, se você olhar, não tem lugar melhor para a gente olhar sobre isso, que é em Êxodo, no capítulo 5, quando Deus tira o povo, quando Deus começa a negociação através de Moisés com o faraó para tirar o povo do Egito. No capítulo 6, Moisés se volta para o povo e fala uma coisa extremamente importante. Moisés diz para o seu povo dentro do Egito, nos dias que estava convencendo o povo a crer na palavra de Deus e confrontando o faraó sobre esse processo da libertação. Libertação essa que aconteceu com a Páscoa, que é exatamente o que Jesus fez conosco, Ele é a nossa Páscoa. Então aqui em Êxodo nós temos aquele plano físico, geográfico de uma libertação que em Cristo Jesus ela se realiza na sua plenitude, que não é mais uma libertação geográfica, física ou histórica, mas é uma libertação espiritual da morte para a vida eterna. E aqui Moisés ele diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, agora verás, capítulo 6, versículo 1 de Êxodo, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Olha o versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Uau! Deus, quando foi arrancar o povo do Egito, Deus fala para Moisés, Moisés, Abraão, Isaque e Jacó, eles me conheceram como um Deus Todo-Poderoso, um Deus que se revela, um Deus que se apresenta, um Deus que promete, um Deus que estabelece uma eleição, uma promessa.
mas eu, Senhor, mas como Senhor, pelo meu nome, o Senhor, eles não me conheceram. Ou seja, Deus estava dizendo, há uma realidade para o Deus que chama, há uma realidade para o Deus que promete, há uma realidade para o Deus que elege, mas há uma realidade para o Deus que liberta. Uma vez conhecida a minha eleição, uma vez conhecidas as promessas que me são por direito, uma vez visitado por Deus, agora existe uma liberdade proposta para mim, e essa liberdade ela é processual. Na medida que eu permaneço na palavra, me torno discípulo e vou conhecendo um fruto chamado liberdade. Agora, o que pode impedir-me de alcançar essa liberdade em Cristo Jesus? Vamos continuar no versículo 4 de Êxodo 6, que diz: também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitam como um peregrino. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então a salvação chega em mim por causa de um gemido de dor e angústia, consciente ou inconsciente, que está sobre a minha vida. E quando Ele, Deus, me visita, agora Ele quer me liberar um processo de libertação. Versículo 6: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua escravidão. Deus não quer só me salvar, Deus não quer só dizer para mim que eu tenho um nome escrito no livro da vida. Deus não só tem para mim uma promessa de vida eterna. Deus quer me arrancar debaixo das cargas do Egito. Que cargas são essas? Cargas de treva, cargas de morte que operam nessa natureza caída que agora, por meio da ressurreição de Cristo, encontram uma saída de liberdade. Deus não quer só me tirar de dentro do Egito. Deus quer me tirar debaixo das cargas de Faraó. Porque eu posso sair do Egito e ainda viver debaixo das cargas dos temores de uma vida e de uma mentalidade escrava. Eu vos tirarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. É mais do que arrancar do Egito, é mais do que me dar uma religião, é me arrancar debaixo das cargas. E olha que lindo: eu vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, e dar-vos-ei como possessão. Eu sou o Senhor. Agora olha o versículo 9. Quando você puder, abre a sua Bíblia e leia esse versículo. Capítulo 6 de Êxodo, versículo 9. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Uau! Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Mas é interessante porque todos eles saíram de dentro do Egito. Todos eles Moisés arrancou de dentro do Egito. Mas as palavras de liberdade eles nunca puderam experimentar. Por quê? Por causa da ânsia do Espírito, por causa dos medos, da ansiedade, por causa dos muitos temores que assolavam a sua alma. Não puderam acessar uma liberdade proposta. Estavam fora do Egito, mas não estavam livres das cargas e da escravidão. E Jesus disse para aqueles que creem: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É possível que Deus possa me tirar do Egito, me dar a salvação, mas ainda assim, por causa das ânsias do meu espírito, por causa da ansiedade dos temores da minha alma, eu não acessar ao que a palavra da verdade me comunica. E nesses dias, e tantas notícias que atemorizam, e tantas notícias que geram intimidação, eu posso, embora salvo, embora tendo o meu nome escrito no livro da vida, eu posso não encontrar liberdade por causa da ânsia de espírito. Por isso, mais do que nunca, eu posso ser um crente de muitos anos, mas eu não posso me negar essa palavra de 11
de Mateus, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, venha aprender de mim e receba o meu jugo. O que é jugo? Jugo era aquela canga de madeira que era colocada sobre o pescoço de dois animais que puxavam um carro e sempre colocavam um animal mais forte para ensinar o caminho do mais fraco. Essa é a palavra de jugo. Por isso que a palavra cônjuge, ela vem de conjugo, está conjugado, é estar no mesmo jugo de alguém. E Jesus disse assim, toma o meu jugo, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está dizendo, abre mão desse jugo que você está e assume o meu jugo. E qual é o jugo que eu estou? Eu não estou conjugado com esse ou aquele nome que eu possa dar. O jugo que Jesus está falando é o jugo que eu tenho de mim mesmo, minha ânsia de espírito, meus temores, meus gigantes, os algozes da minha alma, os devaneios da minha mente, os gatilhos de temores e de medos, que eles são o meu jugo, eles decidem aonde que eu vou, eles decidem quando eu vou e quando eu deixo de ir. Quando os temores, os gatilhos de medo são acionados, eu busco subterfúgios porque eu estou conjugado com a própria ansiedade da minha alma. E Jesus está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Isso não é uma palavra evangelística para quem nunca recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Isso é uma palavra diariamente. É um convite para mim e para você diariamente. Ir para Ele ficar com o meu jugo e Ele entregar o jugo dele a mim. Por isso que nessa mesma palavra, lá em João, no capítulo 8, que acabamos de ler, quando Jesus propõe a liberdade, os fariseus responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como tu dizes que seremos livres? Sabe o que aqueles homens responderam? Nós somos filhos de Abraão, como é que você nos propõe liberdade? Seria a mesma coisa que eu dizer, eu já sou evangélico, eu já frequento uma igreja, eu já aceitei Jesus, como que você está me propondo liberdade? O Jesus que nos visitou, Ele nos salvou, mas existe um Jesus, o mesmo, que me propõe a ser liberto e a ser livre. E isso é um processo. As cadeias já foram abertas, mas agora permanecendo na sua palavra, não nas notícias dos temores da terra, mas na sua palavra. Então tem um convite a viver liberdades de descanso dentro da minha alma, que eu nunca acessei antes, mas que está disponível. Portanto, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. É a mesma coisa que conheçamos e prossigamos a acessar a liberdade que Deus tem para nós. Portanto, salvo nós já somos, mas tem uma liberdade a ser conquistada, ou melhor, a ser acessada, porque a conquista Ele já me deu. Portanto, dê minhas mãos, eu e você, e vamos nos quebrantar diante do Senhor, porque ainda há muito jugo em nossa alma que nos prende em ansiedades, das quais Ele já nos libertou e agora está me chamando para o lado de fora. Venha junto, vamos ser livres no descanso do Senhor.